Primeira a Timóteo, primeira porque é uma epístola, é uma carta, primeira a Timóteo. Por exemplo, os livros duplos do Antigo Testamento, você não vê primeira Samuel, mas primeiro Samuel, que é um livro. Aqui é uma carta, primeira a Timóteo 6,10. É muito conhecido, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vamos ficar mais nessa parte, que diz assim: nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. A pessoa deixa de ouvir a voz da palavra de Deus, por causa do dinheiro. Aí nós vimos alguns casos aqui, vamos recapitular para quem não viu. É o segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículos 5, 6, 7 até o 8. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículos 5, 6, 7 e 8. 5 diz: E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo a casa dos pais, por chefe de milhares, por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima. E achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Vê que exército grande. O exército brasileiro não tem 300.000 homens, eles tinham 300.000 homens. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, porque Israel era uma outra nação, eram as tribos do norte. Nos dias de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, houve uma divisão. Então, a casa de Israel ficou com Jeroboão, a casa de Judá e Benjamim com Roboão, isso por causa do amor a Davi. Então, era a descendência de Davi, a casa de Davi. E Israel era uma outra nação, só que estavam separados de Deus. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Eles foram alugados, era um exército alugado. Vamos chamar nos dias de hoje mercenários. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes isso contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores fácil, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, de 100 talentos de prata, que dê às tropas de Israel. Veja que coisa. Ele, para seguir a orientação de Deus, ele teria que desfazer o quê? Aquela aliança que ele tinha feito com Israel. Mas ele já tinha pago. Eram 100.000 talentos de prata, era muita coisa. Se um quilo é equivalente a 40, a 60, conforme vamos dizer assim, a interpretação que dão da época, então era muita coisa. 10, 600 quilos, tem ali 6.000 quilos, era muita coisa mesmo. E agora ele já tinha pago aquilo. E quantas pessoas não conseguem servir a Deus porque eles terão que abrir mão de algo? Algo, olha para mim, que é lucrativo. Mas, amigos, se é para servir a Deus, abandone. Mas eles não conseguem. Olha o que o homem de Deus diz para ele. Diz assim o final: mas tem o Senhor que te dá do que isso. E tem gente que não crê nisso. Ah, não, eu não vou abrir mão disso. Eu não consigo abrir mão. E a pessoa acaba não seguindo a Deus e acaba se desviando da fé. Às vezes é um negócio que dá dinheiro, mas não está de acordo com a palavra. É até uma coisa legal. O que é legal? Nem tudo que é legal, diz o mundo jurídico, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é espiritual. Então tem coisa que nós não devemos praticar de maneira alguma, devemos viver, mesmo que seja coisa lucrativa. Aí nós vamos deixar aqui, já basta informação, nós vamos para o Novo Testamento, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Parece que abriram a cachoeira hoje. Vem aqui na frente, é para escutar? Tá bom que é o pastor Jair, mas quebra o galho, né? Marcos capítulo 10, versículo 17. 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe.
Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. João 14, 21, estão lembrados? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Então ele foi amado, porque guardava os mandamentos. Jesus não disse que era mentira, era verdade. Ele guardava, mas faltava uma coisa. Disse-lhe o Senhor: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Repare que Jesus não disse que o que ele tinha era ilícito, o que ele tinha era ilegal. Não, era dele, era direito dele. Mas Jesus mandou ele abrir mão e usou de sabedoria. Disse: vende tudo que tu tem e dá para mim. Vende tudo que tem e dá para a igreja. Não, Jesus dá para os pobres, para fugir completamente da aparência do mal, para não ter uma conotação assim de malandragem, de esperteza. Jesus disse: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem e me segue, terás um tesouro no céu. Mas ele, contrariado com essa palavra, e muita gente às vezes fica contrariada, ela gosta do pregador, ela até aceita, entenda bem, mas até que fala uma palavra que ele não gosta, até que fala uma palavra que mexe com ele, até que fala alguma coisa que está contra, vamos dizer assim, as suas ideias, e retirou-se triste. Por quê? Porque na presença de Deus que existe, ele tinha dinheiro, tinha, o bolso estava cheio, continuava com as suas riquezas, mas não tinha a presença de Deus. E disse: porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Deu para entender isso? Às vezes você tem que falar um pouquinho mais, a pessoa não entende, você vê surpresa no que a pessoa ouve, aí você tenta explicar um pouco mais, quer dizer, pede a Deus sabedoria. Jesus explicou, eles ficaram surpresos. Olha, quão difícil é os que possuem propriedades, riquezas, entrar no reino de Deus. E eles ficaram admirados. Calma, eu estou dizendo os que confiam nas riquezas, e acontece. Ele então conseguiu. Por quê? Porque ele disse que guardava os mandamentos, mas o principal mandamento ele não guardou. Qual é o principal? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. E ele não conseguiu amar a Deus mais do que as riquezas. Durante anos eu digo, pode ter sido um teste, porque Deus pediu para Abraão alguma coisa. Ele pediu o que para o Abraão? O filho. E Deus queria o filho dele? Nem pede hoje. Se alguém falar ouvir, é o demônio, você pode mandar embora. Não existe isso, não tem essa prova de amor, não existe. Deus não vai fazer essa prova com ninguém hoje. Vai pedir o filho, mas pode ser um teste. Nem esse teste ele vai fazer, porque ele já deu o filho dele. Ele viu que alguém teve coragem de entregar o filho para ele, então ele podia entregar o filho pelo homem, pela humanidade. Foi o que fez o Senhor Deus. Mas aqui o que eu quero passar para você, ele não conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas. Poderia ser apenas um teste para ele. E quando ele fala: Senhor, então eu vou dar. Ele disse: não precisa fazer isso. Mas tem outra coisa, lá na frente um pouquinho, 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Isso eu não dei no culto anterior. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto já neste tempo. Basta para nós. Alguém pode ter encontrado com ele na frente: jovem rico, me diga, por que você não fez o que Jesus mandou? Veja o que ele me pediu. Ele pediu para eu vender todas as minhas riquezas e dar aos pobres. Como é que eu posso fazer? Isso é herança de família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso abrir mão disso. Você perdeu o maior investimento da sua vida. Porque ele acabou de falar lá agora que se alguém perder alguma coisa por amor dele do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais. Irmão, abra o coração. Coloque a palavra de Deus acima de tudo na sua vida. Também não estou falando isso para você vender e dar para a igreja. Não. Veja que Jesus falou: dá para os pobres, para fugir da aparência do mal. É só confiar no Senhor de todo o coração. Mas ele confiava nas riquezas, como o Amazias. Ele disse: mas eu já dei 100 mil talentos de prata, mas Deus tinha mais para restituir. Então cuidado para você não colocar o amor nessas coisas. Aí nós vamos para a nova matéria de hoje agora. Vamos lá para o livro de Êxodo.
É o segundo livro da Bíblia. Isso vai falar muito forte ao seu coração. Capítulo 32, versículo 4. É o segundo livro. Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Diz assim: E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O que é isso, pastor? Eles fizeram do dinheiro deles, do ouro deles, um Deus, um ídolo. Cuidado para você não fazer do dinheiro um Deus. Se encurvar diante dele, fazer qualquer coisa por ele. Não é errado ter dinheiro. Errado é fazer do dinheiro um Deus. Fazer do ouro um Deus. E muita gente faz isso. E um pouquinho mais desse assunto, primeiro livro de Reis, capítulo 12. Eu falei que estaria lendo para vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. E pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. Este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar misericórdia. Mas o que acontece hoje, então? A pessoa deixa de olhar para Jesus, se desvia da fé, porque o caso dele é o dinheiro. Não importa, mas vai dar... Esqueça isso. Até mesmo, entenda, para ganhar almas. Não esqueça que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não vou fazer alguma coisa, mas pastor Jaime, o meu dízimo vai ser muito grande na igreja. A minha oferta vai ser muito especial na igreja. Você acha que Deus está com prazer nisso? Você nunca esqueça que Deus é o dono do ouro e da prata. Por que Ele está querendo que você cometa um crime ou um pecado, ou entenda bem, ou deixe ele em segundo plano? Porque Ele sabe que você vai trazer um dízimo, vai trazer uma oferta, e às vezes até destruir a família, e às vezes destruir famílias. Não. Qual é a nossa mensagem? O amor ao dinheiro, a ganância, faz a pessoa se desviar da palavra de Deus. É errado ter dinheiro? Não, a igreja precisa de homens e mulheres, jovens e moças, com visionários que cresçam, entenda, em colunas na igreja. A igreja precisa, mas pessoas que acima de tudo coloquem Deus em primeiro lugar. E não só Deus em primeiro lugar, mas também até a própria família, não no lugar de Deus, mas logo abaixo de Deus. Porque quantas pessoas destroem famílias por causa do dinheiro? Porque eu preciso disso, e a família às vezes já não tem mais um pai, a esposa não tem mais um marido. Tem que pensar, é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Daqui a pouco tem mais.